Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Disse-lhe Jesus, neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas ou que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho. Amém, Valdir, Deus abençoe. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de certo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.
Pois no caso é verdade o ditado, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Então essa palavra, eu acho muito incrível, né? Aliás, a palavra do Senhor por completa é incrível, né? Mas essa palavra, ela me chama muita atenção e eu sempre gosto de meditar nela. E a gente olha para as palavras, para essa história dessa mulher, né? E a gente imagina que isso na realidade, é uma verdade, aconteceu no tempo de Jesus. A gente olha para isso e a gente acha que essa história, que isso que aconteceu com essa mulher é algo do passado. Mas não. É algo muito mais presente nas nossas vidas do que nós podemos imaginar. E é por isso que eu trouxe essa palavra, tudo isso que vai ser dito agora, é algo que Deus tem me mostrado, é algo que Deus tem, no cotidiano da minha vida, no cotidiano, vivendo, conversando, estando em contato com as pessoas, eu vejo claramente o quanto nós, aqui fala dessa palavra, de uma mulher que não conhecia, que não era do povo de Deus, não era judeu, nada disso. E hoje em dia a gente fala disso e a gente acha que isso é algo que acontece lá fora, no mundão, onde as pessoas não conhecem a Jesus. Pelo contrário, isso tem acontecido muito, muito aqui dentro, entre nós, né, quem já tem contato com Jesus. Então, agora, nesse momento, né? Não nesse momento, mas eu creio que desde o início que começa, né? Desde o momento que você entra aqui, que estejamos com os ouvidos bem atentos a tudo que Deus tem através dessa palavra, através de tudo, porque quantos creem que Jesus está aqui? Amém? Eu creio, né? Então, Ele está aqui, Ele está em todo momento e Ele quer fazer muitas coisas com a gente. Amém? Então, aqui esse texto fala primeiramente do quê? De uma mulher. Uma mulher que tinha sede, né? Mas antes dessa mulher se apresentar com sede, no comecinho, fala o quê? Fala que Jesus, né, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Então, aqui a gente fala que, nossa, é necessário. Mas por quê? Era uma regra? Não. Na realidade, se a gente for ver o contexto e de como que se comportava o povo naquela época, judeus e samaritanos, eles eram inimigos. Então é meio estranho, né? Um judeu ter que passar na terra do inimigo dele. Não, Jesus não passou lá simplesmente, porque ele tinha um propósito. E é importante a gente frisar isso. Ele tinha um propósito de estar passando lá. Porque ele sabia que tinha alguém que precisava dele lá. Né? Assim como Jesus está aqui e ele está em todos os lugares, porque ele sabe que tem alguém que necessita dele, que precisa da ajuda dele, que tem sede, né? Como essa mulher tinha. E ele foi ao encontro dela. Então, quando ele passou por esse lugar, ele já sabia exatamente quem ele iria encontrar, o que ele iria encontrar. Né? E aí fala o seguinte, que ele chegou, né? E ele estava ali, cansado, nessa fonte, junto à fonte, e era por volta do meio-dia. E aí, nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E aí o mais engraçado que a gente vê que ele estava ali, né? E veio essa mulher tirar água. E de imediato, Jesus, que ele podia dar tudo e fazer tudo, ele pede algo para ela. Olha que interessante, né? A gente pega uma pessoa que é inimigo dele na realidade, né? Falando culturalmente, era inimigo de Jesus, era inimiga, os povos não se misturavam. E aí a primeira coisa que ele faz é o quê? Pedir algo para ela. E aí a gente percebe que
Nesse tempo, nessa hora, né, fala que ele estava sozinho. E a mulher, ela, o que acontece com ela? Ela se admira. Então lhe disse a mulher: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Ela se espantou. Na realidade, Jesus ele foi muito cavalheiro e cortês com essa mulher. Né? Pensa bem, uma mulher sozinha, era inimiga dele. A gente não está falando de qualquer pessoa, é lógico que a gente está falando de Jesus. Né? Mas ela, naquele momento até então, não sabia que era Jesus. Então ela se espantou em ver que um homem, um judeu, naquela época, vamos dizer assim, em um alto nível, vamos dizer assim, enquanto que ela era, né, socialmente e tudo mais, bem pequenininha. E ele, o quê? Ele foi cavalheiro, ele foi gentil com ela, né? E ele pediu para ela, ou seja, ele se mostrou humilde diante daquela mulher. E ela se admirou com isso, aquilo chamou a atenção dela. Pela educação que ele teve, pelo cuidado que ele teve, pela delicadeza que ele teve com essa mulher. E aí foi a primeira coisa que tocou nessa mulher, foi isso. Isso, na realidade, para nós, é um ensinamento que de como a gente está vivendo, né? De como a gente está se comportando diante da sociedade, diante das pessoas, diante daqueles que talvez não tenham a mesma cultura que nós. Amém? Somos da cultura do reino, né? Como que a gente se comporta com aqueles que não são da mesma cultura que nós? Daqueles que ainda não conhecem a Cristo, né? Porque essa mulher aqui, a gente vê mais para frente, que ela era uma pessoa difícil, uma pessoa que tinha muitos problemas. E como que a gente tem se comportado, nós como os cristãos? Nós que conhecemos a palavra, nós que temos contato com Jesus. Como que tem sido o nosso comportamento? Jesus foi assim, cavalheiro, delicado, conversou com ela. Assim tem que ser a nossa atitude diante daqueles que ainda não sabem, não conheceram, não entendem. Ela não conhecia ele. Ela não sabia quem ele era. Ela era ignorante nesse assunto. Ignorante, irmãos, é não saber. É não ter conhecimento. E ela não tinha. Né? Então aqui ficou alerta para nós. Como nós temos nos comportado na sociedade, nas filas dos bancos, nos estacionamentos, no trânsito. Né? Como que tem sido o nosso testemunho como cristãos? Amém? Seguindo adiante. Então a gente vê que essa mulher ela se espantou da maneira com que ela foi tratada. Então aquilo chamou atenção. Aquilo aproximou ela de Jesus. Porque se ele tratasse ela mal, né, jamais ela iria sequer ter um diálogo com ele depois. Ela ia querer sumir, né, da frente dele. Igual muitas pessoas querem sumir da frente de muitas pessoas que se dizem cristãos. Que usam palavras ruins, colocam defeito em tudo. Ai, você não usa isso, você não usa aquilo. A sua roupa está muito curta. É lógico, irmãos, a gente precisa sim, com o tempo a pessoa vai chegando na igreja, ela vai entendendo as coisas. E aí a gente consegue, com amor, com carinho, com respeito, trazer essas coisas para as pessoas. Mas a gente não pode jamais afastar as pessoas da gente. Eu estava conversando, ontem a gente tem célula, quarta-feira, né? Toda quarta-feira lá no Araretama. E veio uma menininha, eu vou contar isso aqui porque isso é muito importante, gente. Isso me chamou muita atenção. E isso diz a respeito disso aqui também. A forma que a gente trata as pessoas. Ela tem 13 anos. Ela não conhece, na realidade, o contato que ela está tendo com Jesus, realmente, assim, verdadeiro da palavra, é agora na célula que está tendo, que é o Kleber, que também, que tem lá. E aí entra a gente com os adultos e ele com as crianças. E ela começou a ir lá na célula infantil. E agora ela começou a ir com a gente. E aí tem uma igrejinha lá na rua, lá. E ela falou assim para mim: tia, eu não estou indo mais nessa igreja. Eu falei: mas por que você não está indo? Ah, porque a mulher lá da casa, que é a dona da casa, que tem a igreja, ela falou para mim que a minha roupa está errada, que eu não posso usar isso e que eu tenho que fechar minhas pernas. E, ou seja, ela foi rude com essa moça, com essa menina. Ela é uma criança ainda, gente. Se vocês verem ela é uma criança. Ela não entende. Mas naquele momento, a mulher ela ficou tão preocupada com que os outros, né, com que tudo que está acontecendo ali, e ela agiu dessa maneira. Então, o que aconteceu? Essa menina falou: eu não vou mais, porque eu não me adequo. Eu não sou adequada a eles. Vocês estão entendendo?
como isso é importante, eu não me adequo a estar junto com eles. Eu sou inferior. Eu não caibo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque senão, ao invés de trazer, a gente está afastando as pessoas. Jesus em nenhum momento aqui olhou para o que ela fazia, para o que estava acontecendo com ela ali. Né? Ele foi chamando ela, né? Foi conhecendo, foi sendo gentil. E aí, a gente vê que isso tocou nela. Que ela já se espantou. Né? E aí, um fato muito interessante que diz aqui é o fato do quê? Já no versículo 6, né, fala que ele estava junto à fonte e era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Aí, o curioso dessa passagem é que fala de uma mulher que ela saiu num horário, no mínimo, impróprio. Né? Porque assim, eu hoje estava fazendo almoço, eu estava com essa palavra o dia inteiro. E eu estava ali fazendo a minha comida, com o mano João para ir para a escola, e o Lúcio vinha almoçar, era meio-dia. Eu olhei no relógio, Deus me lembrou disso, ó. É horário do quê? De toda mulher tá fazendo o quê? Cuidando da sua casa, cuidando dos seus afazeres. Mas aí o que ela fugiu dos padrões de uma vida de uma mulher cotidiana e foi numa fonte, num horário, né? Meio-dia, um sol. Imagine, lá é seco, deserto, né? Andavam distâncias muito grandes para buscar a água. E essa mulher, nesse horário, né, vai buscar água. E ela está o quê? Sozinha. Não tem ninguém junto com ela. É estranho, não é? Uma mulher sozinha, num horário impróprio, né, num horário que não é o de comum. Ou seja, essa mulher ela sentia muita sede, não é? Quem que faz coisas assim, que se arrisca, né? Porque lá era perigoso, podia passar qualquer tipo de viajante, podia passar malfeitores da época que tinha, e podia fazer mal para essa mulher. Mas tão desesperada que ela estava por essa água, que ela foi, né? E aí Jesus pediu para ela dar-me de beber. Então, ou seja, ela buscava algo e Jesus pediu para ela. Então, ela tinha necessidade de uma coisa e Jesus também tinha necessidade de uma coisa, né? Que era o quê? Sede. Saciar a sua sede. Tanto ela quanto Jesus. E aí, nesse contexto, a gente vê aqui que Jesus pediu o quê? Dá-me de beber. Se ela foi lá buscar água porque ela sentia sede, provavelmente ela achou que Jesus estava pedindo para ela o que ela foi buscar lá, correto? No contexto do texto mostra isso, não é? Quem quiser, se de repente você está lá com um pouco de água lá, com sede, e aí vem alguém e falou, dá-me de beber, você vai pensar o quê? Aí ele está me pedindo o que eu vim buscar. Então, nesse contexto, Jesus está pedindo para ela o quê? Ela foi buscar. O que ela tinha sede. E aí ela se admirou, né? Ela viu, se admirou com Jesus. Ter pedido para ela água, ela sendo uma samaritana, sendo uma pessoa inferior, né? Culturalmente. E aí, o texto nos mostra o quê? Que Jesus vai e fala para ela. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Ou seja, aí ele já mostrou algo aqui para essa mulher. Você está vendo? Você está procurando nesse poço? Você está vendo dessa água que você está querendo beber? Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Você vai tornar a repetir esse ciclo que você está fazendo. Do quê? De sair numa hora imprópria, desesperada, com sede, sedenta, passando perigo, passando risco, vindo sozinha. Sozinha, não tinha ninguém para segurar o cântaro para ela, com água, um negócio pesado, né, algo muito difícil de se fazer. E aí Jesus disse para ela, que se você tomar dessa fonte aí, dessa água que você está bebendo, você vai tornar a ter sede e você vai tornar a repetir esse ciclo de novo. Esse mesmo ciclo.
de sede, de desespero, de sair fora dos padrões, de sair fora da sua rotina, dos parâmetros normais de uma vida, de mulher daquela época. Né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, então ele fala para ela que do poço onde ela está tomando, essa água não saciará ela. E em contrapartida ele diz o quê? Eu tenho água e te dou. Ou seja, eu sou um poço, né, de água, água viva. Água que se você beber dessa água que eu lhe der, você não vai mais sentir sede. Eu vou saciar você. Essa sede que te faz fazer todas essas coisas, eu vou suprir. Eu vou suprir. Eu vou acabar com essa sede. Você não vai ter mais essa sede. E não somente vai saciar a sua sede, como você vai ter água para dar para as outras pessoas. Você vai ter água para saciar a sede de outras pessoas. Então Jesus aqui, ele se apresenta a ela. E com certeza ele falou isso, mas ele falou muito mais. Quem ele era, por que ele veio, né? Assim ele contou tudo para ela, com certeza. Ele se apresentou, se mostrou para ela. E aí, a gente fica com curiosidade, né? Do que essa mulher tinha sede? Né? Porque fala de uma mulher sozinha, de uma mulher desesperada, que faz coisas que não deveria fazer, que sai fora totalmente do que era, naquela época, normal de uma mulher fazer. E o que então que seria isso? Vamos seguir adiante. No versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, quando Jesus se apresentou para essa mulher e mostrou para ela quem ele era, essa mulher, ela teve que desejo de beber essa água. Ela quis, Senhor, eu quero, né? Eu quero. Se isso, então, ali ela já reconheceu quem era Jesus, o que ele podia fazer para ela. E ela falou, então, eu quero beber. E aí disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então aqui a gente já pode perceber qual era a fonte que essa mulher buscava. Porque Jesus, quando ele pergunta, ele fala do marido, ele toca num algo que ela tinha. Algo que ela buscava. Porque se hoje em dia a gente já não acha muito normal, suponhamos, uma pessoa com 5 maridos, eu não conheço uma pessoa que teve 5 maridos. 6, né, contando com esse 1 que ela tinha, que não era dela, diz a palavra. Então, eu não conheço. Imagine naquela época, com os padrões e tudo mais daquela época, onde as mulheres eram apedrejadas, e tudo mais por causa disso. Então, aqui a gente já vê que essa mulher, ela tinha uma sede, por quê? Por saciar algo dentro dela. Não era uma sede física, o quanto ela achava que era de beber essa água. Mas ela vinha repetidamente nesse poço, buscando algo que estes maridos, a gente pode ver que uma pessoa que tem 5 maridos, ela, assim, de cara você vê que ela tem o quê? Uma carência muito grande. Não é? Uma carência muito grande. E ela busca no quê? Nessas pessoas, nesses maridos, porque foi com um, não deu certo, não gostou, não me agradou, não fez isso, não fez aquilo, vou para o outro. Aí o outro não acontece nada, a mesma coisa, do mesmo jeito, não está bom, vou para o outro. Então essa mulher, ela tinha o quê? Uma carência. É nítido no texto. E aí Jesus, ele não chegou para ela e falou, sua mulher, sua pecadora, que não sei o quê, você vai morrer se você continuar. Não, ele não fez nada disso. Ele simplesmente mostrou para ela quem ele era
e mostrou para ela o caminho que ela estava seguindo, que não era ele, que não era a fonte dele que ela bebia, e sim buscando suprir essa necessidade dela, nesse momento, né? Na vida dela, essa carência, talvez carência de amor, talvez carência de um pai, né? Na figura masculina, figura, né? Sexual, né? Aqui fala, mostra várias coisas que essa mulher tinha de carência. E ela buscava o quê? Incessantemente suprir isso. Então, para ela, nada estava bom. Aqueles homens, nenhum deles estavam bons. E ela vinha de novo buscar água nessa fonte. E buscar água nessa fonte. E aí, vocês lembram que no comecinho eu falei que essa história aqui fala de uma mulher que não conhecia Jesus. Mas que, o que eu queria trazer para nós que já conhecem Jesus, é por quê? Porque tem muitas pessoas que estão bebendo dessas fontes. O que Deus tem a cada dia tocado muito no meu coração e tem me visto ver nas nossas vidas, eu vi na minha, gente. Eu não estou falando aqui como não participante disso tudo. Eu me incluo nisso tudo. Porque eu, particularmente, eu creio que todos aqui, a gente não vai falar coisa que a gente não tenha vivido, experimentado. Conhecimento. Tendo conhecimento de quem é Jesus e do que nós somos. Então, isso aqui que aconteceu com essa mulher, aconteceu comigo. E tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós. E não é pouco, gente. Não é pouco. Os pastores aqui com certeza sabem do que eu estou falando. Em qualquer lugarzinho que a gente vai, tem uma pessoa criando uma expectativa por algo. Apostando em coisas que não é Jesus. E aí, eu trouxe algumas listinhas que eu queria falar para vocês. Até anotei para mim não me esquecer. De alguns postos que nós estamos buscando que não é em Cristo. Que não é em Jesus. Aí a gente vê pessoas que têm buscado. Por exemplo, marido e mulher. Marido e mulher. Pessoas que buscam no marido ou nas esposas são infelizes porque não recebem o que querem, o que esperam, o que têm expectativa. Né? Pessoas que o quê? Que criam e colocam e depositam a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar na vida de um ser humano. Não é? Não existe pessoas assim? Existe. Você anda, você vai conversar com alguém, tem alguém reclamando, ou reclamando do marido, talvez o marido reclamando da esposa, colocando nessa pessoa uma expectativa de suprir o quê? Suprir a sua carência paterna, não teve pai, então acho que o marido tem que ser pai. Aí, de ter um amigo, talvez não teve alguém conversar e você quer que o seu marido converse com você o tempo todo, faça tudo o que você quer, elogie você o tempo todo. Faça tudo o que você quer. E supra todas as suas necessidades. Emocionais, espirituais, tudo. Você coloca o quê? Em cima do marido, da esposa. Aí quem que você está adorando? Jesus? Você está bebendo da fonte de Jesus ou você está bebendo da fonte dessa pessoa? Do seu marido ou da sua esposa? Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando isso aqui de bobeira, não. Tive que aprender. Doeu, mas eu aprendi. Né? Pessoas que saem das igrejas decepcionadas com pastores ou com irmãos. Pessoas que vêm e elas querem o quê? Elas querem receber atenção. Elas querem receber visita todo o tempo. Elas querem receber presença 24 horas de um pastor, de um irmão. Ela quer que quando você entre, ela entre naquela porta ali, ela seja recebida e que todo mundo olhe para ela, que todo mundo perceba ela. Gente, nós não somos Deus, não tem como, não tem olho. A gente não tem olho na cabeça toda para perceber um irmão que entra para aquela porta, para perceber um irmão que entra. Não, sabe, são coisas
coisas que as pessoas buscam, que não somos nós que vamos suprir isso. E você vai ver, são pessoas que têm carências lá de trás. Pessoas que passaram por coisas, talvez não tiveram problemas com os pais, né? Às vezes são órfãos, são pessoas que tiveram um histórico. E a gente entende. De maneira nenhuma eu estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para dizer que nós, como homens, não temos o poder de suprir o que só Jesus Cristo pode fazer na vida de vocês, na vida de todos. Mas a gente está assim. E eu falo também por experiências próprias. Todos esses exemplos são exemplinhos bobos. Meu Deus, como são bobos, né? A gente acha que é bobo. Mas tem pessoas que vivem assim. Uma vez vieram falar de mim. Na época eu não era pastora, não. Não tinha sido consagrada. Eu já era desde o ventre da minha mãe, né? Jesus já me escolheu. Mas eu não tinha sido reconhecida diante da igreja. Eu, na época, tinha acabado... Fazia parte já do diaconato, como o Eduardo falou. E aí me veio um dia, eu entrei no culto, eu lembro que eu vi uma família, a família toda de cara feia comigo. Assim, estranho. Sabe quando você entra, você sente que você não está bem-vindo? Que você não é bem-vindo? E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, todo mundo me cumprimentando, mas assim, falei, meu Deus, né? Ah, tá bom, não deve ser nada, eu não fiz nada para ninguém, estou tranquila. Só que no final do culto, a pastora Renata veio me procurar e falou o quê? Que um familiar dessa pessoa estava numa loja e eu cumprimentei uma pessoa que estava do lado dela e eu não tinha cumprimentado essa outra irmã. Gente, eu não vi. Era final de ano, aí eu entrei na loja lotada, bem lotada, e eu com pressa, fazendo compra com o marido. Então o marido não gosta de demorar em loja, então você faz compra rápido, né? Mulheres sabem o que eu estou falando. Então você faz compra rapidinho. Então estava com pressa, indo para casa da minha mãe. Já era final de ano, era 24 de dezembro. Pressa mesmo. E aí eu passei e não cumprimentei essa pessoa, mas eu não vi. E aí o que aconteceu com essa pessoa? Ela ficou com raiva de mim. E eles foram falar para a Renata, eles não falaram simplesmente, olha, a Tânia passou e não falou comigo. Não, elas falaram mal de mim. Elas insinuaram coisas de mim. Devia ser mais humilde e tal e tal. Só que eu não tinha visto. Então, olha para vocês ver o grau de o quê? De sede que as pessoas têm por atenção, por amor, por carinho, por se sentir talvez aceito, ou até mesmo de ser um pouco bajulado. Só que a gente não pode colocar as nossas expectativas nisso. E não para por aí, irmãos. A gente vive ouvindo comentários de que pastor não foi na minha casa, eu convido os irmãos, ninguém me chama para o aniversário, e que vê uma foto no Facebook já fica de bico, porque ninguém me chamou. Gente, não fomos chamados para fazer isso. E qualquer tipo de carência que a gente tenha, sabe quem vai matar a nossa sede? Sabe quem vai suprir isso? É Jesus. É só Ele. Eu não sei o que se passa em cada um. A gente não sabe da necessidade de cada um. É lógico que com o convívio a gente vai conversando, a gente vai aprendendo. Mas de cara, a gente não sabe. O único que sabe é Jesus Cristo. O único que sabe é Ele. E Ele chama nós a beber da água dele. E não da minha água, não da água do Lúcio, não da água do não sei do quê. Só que tem gente querendo isso, buscando nesses poços, né? Então a gente vê isso no irmão, né? Como eu falei, amigos. Aí vem a questão do ciúme doentio, que a pessoa é minha. Esses dias eu estava conversando, tive né, que aconselhar uma irmã que estava assim. Ela estava desesperada por um assunto que nem é assim tão... É fácil de resolver. Mas o medo que ela tinha de perder essa pessoa, o marido, fez ela assim, imaginar coisas mirabolantes na mente dela. Do quê? A dependência que ela tem nesse marido.
que fez ela pensar coisas absurdas. Por quê? Porque ela estava desesperada, buscando em quem? Nele. Resolveu o quê? Uma carência, uma falta de afeto, uma falta de amor que só Jesus pode cobrir, pode suprir na vida dela. E aí a gente sai fora do controle, sai fora do que é normal, como essa mulher fez. Saiu fora totalmente do controle, do normal, do cotidiano dela, de cuidar das coisas dela, de cuidar da casa, da comida, do marido que não era marido, que de certo estava com ela, morava junto com ela. Então, ela tinha que ao menos prestar, cuidar, né, assim, prestar assistência a essa pessoa, mesmo não ser marido dela. Mas ela estava? Ela não estava. Ela estava fazendo outra coisa, desesperada. E aí a gente vê pessoas assim, buscando nessas coisas. A dependência emocional, que é exatamente isso. Você colocar suas expectativas e o quê? Endeusar alguém. Então eu preciso dessa pessoa para me viver. Se essa pessoa não está comigo, se eu não tenho ela, acabou. Eu não sou feliz, eu não quero mais nada. Enquanto a palavra de Deus diz que o que a gente precisa é Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai, a palavra diz que Ele é o nosso Pai. Ele nos adotou, ao qual clamamos Abba Pai. Ele também é o nosso marido, porque lá em Efésios fala o quê? Lá fala do marido e da esposa e fala, esse é o grande mistério da igreja e Cristo. Então ele é marido. Ele é irmão. Em Hebreus também fala isso, que ele é nosso irmão. Ele também é nosso amigo. Em João também fala isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Onde cada coisa que a gente olha, justiça, quem tem ódio, quem tem rancor. Porque o ódio também é um poço. Um poço o quê? De tentar suprir ali naquilo que eu sinto, me dá prazer sentir aquele ódio. É um prazer meio doido, mas é uma forma de sentir prazer. De satisfazer. Só que a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus é a nossa justiça. Ele é o sol da justiça. Nós não precisamos fazer com as nossas mãos. E ele veio e sabe de tudo. E ele vai pagar com a mesma moeda? Não. Não. Ele vai salvar essa pessoa. Ele se fez justiça por ele. Ele já pagou. Por que a gente está procurando isso? Mas aí tem pessoas que vivem nesse poço. Nesse poço de rancor, de raiva. Querendo dar o troco. Querendo fazer ruindade para as pessoas. Não é? Aí, tem pessoas que colocam o quê? Depositam as suas expectativas e o quê? No trabalho, no dinheiro, em bens materiais, não é? Tem pessoas que não existem se não tiver carro. Tem pessoas que não existem se não tiver uma roupa nova todos os dias. E eu pergunto, por quê? Porque é a forma que ela tem de chamar a atenção. A forma que ela tem de estar ali e achar que ela é aceita porque ela tem isso. Ah, agora eu posso estar em tal lugar porque eu estou com essa roupa nova. Está novinha. Gente, pasmem, tem pessoas que é assim. Tem pessoas que deixam de ir em lugares porque não tem uma roupa nova. Vê bem se precisa. Mas tem. Tem. E isso é muito triste. E Jesus, ele quer mudar isso na nossa vida. Tem pessoas, e aí vai casa, carro, roupa, né? E tudo mais. Tem pessoas que o quê? Não se sentem aceitos, não se aceitam e buscam suprir o quê? Em beleza, em perfeição. Você vê que as pessoas só... Vou dar um exemplo, não que eu tenha nada contra, não é isso. Por exemplo, emagrecer. Né? Tem pessoas que falam assim, eu preciso emagrecer. Gente, você olha para a pessoa está seca. Está magra, não precisa, está bonita. Está bonito, está bonita. Mas a pessoa acha que ela não está bem consigo, que ela não está sendo aceita. Por quê? Porque ela acha na mente dela que ela precisa. Aí ela vai buscando perfeição e nunca ela se contenta. Aí é onde aparecem esses casos de anorexia, de bulimia, que existe por aí. Por quê?
Porque ela deposita na expectativa dela o quê? De ter um corpo bonito, só que aquilo não vai ter no fim, gente. Aquilo vai chegando, e tudo com essas pessoas, todos esses exemplos que eu estou dando, são coisas que vai se aprofundando. Aí, igual a mulher, no começo, ela liga se o marido, por exemplo, o quê? Bem cavalheirismo, gente, é o quê? Sei lá, de repente abrir a porta do carro, sair do carro e abrir a porta. Raramente um marido faz isso, porque não dá, né? Também, porque, né? Mas, por exemplo, ela começa com isso. Daqui a pouco, ela está, assim, exigindo coisas absurdas do marido, sabe? Agora não me vem à cabeça um exemplo, mas coisas, assim, absurdas. Cada dia ela quer mais, não tem fim. Aí o marido se desdobra em 500. Compra a flor e faz homenagem e nada tá bom, porque ela sempre vai querer mais. É assim. Eu não estou falando que a gente, de vez em quando, tem que dar uns ajustes. Tem, viu, gente? A gente tem que falar, né? Isso faz parte, né? Pastores de casais, eles sabem. A gente precisa conversar, precisa falar que está precisando de alguma coisa, chamar atenção para alguma coisa, tanto os homens para as mulheres, quanto as mulheres para os homens. E um tem que saber ouvir o outro. Porém, há um limite. E aí a gente passa, quando começa a passar desse limite, você percebe que você está endeusando essa pessoa e isso é pecado. Né? Idolatria. Então você está idolatrando muito, você está colocando as suas expectativas nessas coisas. Não só no marido, como em todas essas outras coisas que eu estou falando. Que era o que essa mulher fazia. Buscando essa fonte aí, que Jesus mostrou para ela, que era esses monte de marido que ela tinha. Não é? E aí vem o quê? Mais essa questão da perfeição física, para se sentir aceito, para se sentir, né, aceito na sociedade, nas pessoas, com as pessoas, seguindo, na realidade, um padrão do mundo. Porque a palavra de Deus não diz nada sobre isso. Sobre magreza, gordura. Lógico que precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, isso é muito importante. Até a pastora Elisângela já pregou sobre isso aqui na igreja. Isso é muito importante. E não é errado você querer se cuidar, mas nada que seja demais. Você tem que olhar o que é a fonte disso. Por que você está buscando essas coisas? Isso é importante. E aí vem o quê? Mais outras coisas que tem. Vício, drogas, alcoolismo, jogo. Tudo isso são fontes. Poços de engano. Pornografia, homossexualismo, adultério. Todas essas coisas são o quê? Poços que cristãos estão procurando. E muito, não é pouco. Na realidade, a maioria de nós. E se bobear, eu e todo mundo aqui tem um pocinho escondido ainda. Talvez não detectou, talvez você já saiba. Né? Por isso que eu estou citando todas essas coisas. E tem muito mais, gente. É só parar e pensar. É algo que te tira do foco? Existe algo na sua vida que te domina? Que faz você pecar? Que faz você ir contra os princípios de Deus? Ir contra os princípios do Senhor Jesus? Que tem te feito perder a cabeça, perder o sono, perder a vontade de viver, se você não tiver isso? Isso é uma fonte. Um poço de engano. E essa mulher buscava isso. Aqui, ó, buscava. A palavra diz aqui que ela tinha essas carências na vida dela. Né? O que? Afetiva. Tinha esses maridos. Teve esses vários maridos. E esses exemplos que eu dei são todos exemplos que cristãos estão buscando. Que não é isso daqui, mas que é outra forma de poço vazio, de engano. E Jesus, ele chama todos nós essa noite para beber dele, para conhecer a ele. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Até aqui está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Então, aqui, Jesus, ele na realidade, ele chegou a mostrar para ela, olha só do que você está bebendo. Mas não é isso. E aí, a gente percebe que nesse decorrer desse tempo que ele fala, né, dos maridos, pede para ela chamar os maridos, tudo. Ela fala o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que falo contigo. Então aqui Jesus, ele totalmente se declarou para essa mulher, mostrou para ela quem ele era. E nesse momento chega quem? Os discípulos. Então a gente percebe que está algo estranho aqui, né? Porque os discípulos que aprendem com Jesus, que estavam lá para aprender, o que aconteceu com eles? Eles não estavam lá na hora que ele foi lá para socorrer aquela mulher. Né? Aí você já vê algo estranho também. E aí o que acontece? Chegou os discípulos. E aí, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Então a gente percebe aqui que os discípulos eles estavam meio perdidos no meio da situação. Porque até então eles chegaram e viram Jesus falando com uma pessoa que era inimiga dele culturalmente. E eles ficaram se perguntando. Então aqui os discípulos eles estavam boiando na realidade. E eles não estavam entendendo nada que Jesus estava fazendo. Enquanto Jesus estava ali para salvar, para curar, para transformar a vida daquela mulher, os discípulos, os crentes, na realidade, porque discípulo aqui eram os crentes, né? Era aqueles que estavam com Jesus, não estavam entendendo nada. E estava até se perguntando, nossa, por que ele está falando com essa mulher? Não é? Não parece muitas vezes nós? Quando às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente não entende o que está acontecendo, e a gente começa a falar o que não deve, e a pensar o que não deve das coisas, sem saber a real situação do que está acontecendo. Esses discípulos começaram a achar estranho. Por que Jesus estava falando com essa mulher? Uma pecadora, né? Uma mulher que andava com todos os homens. A fama dela devia ser muito grande naquela época. E os discípulos não entenderam. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui a gente percebe nesse versículo 28, que essa mulher que tinha sede, morrendo de sede, que fez tudo aquilo que ela fez, saiu no sol do meio-dia, sozinha, sem ninguém junto com ela. Ela o quê? O que diz em seguinte? Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Cadê a sede dela, gente? Ela não estava com sede? Estava, não estava? Ela foi na fonte o quê? Buscar água. E aí, depois que ela teve contato com Jesus, o que aconteceu? Ela não sentiu sede mais. Ela largou aquele cântaro, aquela água que ela foi buscar, porque ela não tinha sede mais. Porque ela tinha bebido da água de Jesus. Da água que Jesus disse que ia dar para ela. E ela não sentiu sede mais. E ela largou o cântaro lá. E ela foi embora. Ela foi embora não, ela foi para a cidade. E ela foi o quê? Anunciar. Então a palavra que Jesus disse que seria uma fonte de água a jorrar, se cumpriu na vida dessa mulher. Porque ela foi lá e ela falou. Aí fala aqui que falou para os homens: vinde comigo e vede. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Aí eu fiquei me perguntando, quem seriam esses homens? Com certeza esses homens que ela antes, né, esteve com ela, né? E o restante da cidade, o restante das pessoas, né, que ela teve lá, que ela conheceu Jesus e foi lá contar para eles. E aí a palavra diz que ela chamou e ela falou: eu conheci um homem que eu conversei com ele e ele me falou tudo o que está acontecendo comigo.
Então, irmãos, se vocês têm uma resposta, se vocês buscam uma resposta, se vocês querem algo e querem saber o que está acontecendo com vocês, busquem a Jesus. É Ele que vai mostrar através do quê? Da palavra, através dele, através do Espírito Santo. Porque a água é a palavra, em Efésios diz que a água é a palavra. A água, a presença, o Espírito Santo também. É isso que nós precisamos, de Jesus, de beber dele, de saber dele. E aí nesse ponto a gente vê que os discípulos eles não estavam entendendo nada. Nada. E aí eles até começam a indagar, porque eles insistiam com Jesus para comer. Depois de tudo aquilo, depois de todas as coisas que Jesus estava fazendo com a vida daquela mulher, eles estavam preocupados em o quê? Comer. Estranho, vocês não acham? É um pouco estranho, porque a gente está falando aqui, o que aqui? De água, de saciar a sede, e também tem os discípulos que sentiam fome, porque eles foram comprar comida. Né? Eles foram comprar comida. E aí, quando chega, eles insistem o quê? Para Jesus, para que ele coma. E aí Jesus vai e fala o quê? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então a gente percebe o quê? Que os discípulos eles estavam se indagando o que tinha acontecido. Será que alguém tinha dado o que comer para Jesus? Porque ele não estava com fome. Ele não tinha nem sede, nem tinha fome. Ele já tinha saciado a sede daquela mulher e ele também não tinha fome. Por quê? Porque ele estava fazendo o que era para ele fazer. Era essa comida que ele precisava. É esse o alimento que ele tinha. A presença do Pai. O propósito do Pai na vida dele era o que saciava ele. E os discípulos não entenderam. Gente, os discípulos eram muito atrasados. Não é? Estranho, não é verdade? Parece algumas pessoas. Não é? Que está ali o tempo todo, com Jesus do lado, mas não entra. Igual aquela mulher que Jesus estava na fonte, ali do lado, e ela queria beber da outra água, e não dele. E não da água que ele tinha para dar para ela. Mas glória a Deus que essa mulher entendeu. Não é verdade? Aí os discípulos, eles ainda estavam aqui, e ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí Jesus fala esse monte de coisa para eles. Sobre a ceifa, sobre ceifar. Ou seja, o campo estava cheio. Do quê? Das pessoas. Para eles evangelizar, para eles falar de Jesus. Mas eles ainda estavam, lá atrás. Pensando no que os outros iam falar, pensando no que o outro ia pensar. Até fazendo insinuações, perguntando e duvidando qual era o propósito de Jesus estar conversando com aquela mulher. Eles ainda não tinham entendendo. Não estava entendendo. E aí a gente percebe o quê? Que em contrapartida, essa mulher que recebeu da água, ela foi lá, Jesus transformou a vida dela. Jesus supriu a sede que ela tinha. E ela saiu o quê? Ela saiu espalhando, falando de Jesus. Espalhando o amor que Jesus tem por cada um. Que ele demonstrou que tinha por ela. E o que aconteceu? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude dos testemunhos da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, essa mulher, ela tomou da água de Jesus. E ela o quê? Ela começou a jorrar essa água para as outras pessoas, a falar. E o que aconteceu com essas pessoas? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ela. Elas conheceram Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Mudou aquele lugar. Mudou tudo na volta. Em volta deles. E isso, gente, é uma grande lição para todos nós. Né? Primeiro, tem muitos de nós que ainda somos como essa mulher. Temos buscado em outras fontes. Não em Jesus. Em todos esses exemplos que eu dei. E já tem outros, talvez, que não tenham, né? Não estão nisso, mas estão como os discípulos, perdidos.
sem saber o que fazer, fora do tempo. Ao invés de estar fazendo, já que não tem esses problemas, já não tem, né, suponhamos assim, não tem essa sede, deveríamos estar o quê? Nos movimentando. Em quê? Em cuidar dessas pessoas, assim como Jesus fez com essa mulher. Seguindo o exemplo desse homem. Seguindo o exemplo de Jesus. Então aqui a gente vê duas pessoas. Dois tipos de pessoas. Aquele que está como os discípulos. Ali, sem entender o que está acontecendo, sem entender o seu real propósito. Porque na realidade os discípulos aqui não entenderam o que era o propósito deles. Era para eles estar lá junto com Jesus. Falando, anunciando o reino, trazendo cura, trazendo libertação para as pessoas. Mas eles estavam o quê? Preocupados com eles mesmo, em matar a fome deles. E não das pessoas. Não é? Que eles não foram buscar comida? Então, a gente tem que, o quê? O que esse texto nos mostra? Todos esses ensinamentos. De que Jesus, ele quer matar a nossa sede. A nossa necessidade. Tudo o que nós temos de necessidade é em Jesus que nós temos que buscar. Não é num casamento, não é no pai, num amigo, no irmão. É lógico que nós precisamos de todas essas pessoas juntos, sim. Mas nada além do que eles possam realmente, de acordo com a palavra de Deus, nos dar. Porque existem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. Só Ele, ninguém. Só Ele, ninguém mais. Amém? Então eu queria pedir nessa noite, irmão Felipe, se quiser, que, primeiramente, nós pudéssemos orar em relação a esse fato dessa sede que muitos de nós temos sentido. Eu não sei qual é a sede de cada um, né? Como eu disse aqui, só Jesus, Ele sabe. Ele sabe de cada coisa que passa no nosso coração. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas tristezas. Ele sabe quem nos magoou. Ele sabe o que nós deixamos de receber. Ele participou de tudo. E Ele viu todas as coisas da nossa vida. Desde o princípio, Ele está aqui. Então, agora, nesse momento, que a gente, enquanto o irmão Felipe toca, enquanto o louvor é ministrado, que nós, primeiramente, pode apagar a luz para mim, por favor? Que nós venhamos a nos colocar de pé, a sondar, a pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, né? A mostrar para nós se nós nos encaixamos com essa mulher. Será que há algum poço dentro de mim? Será que há algum poço, Senhor Jesus, dentro de mim ainda? Há um poço que eu tenho buscado, que eu tenho, que não tem saciado nem minha fome, nem minha sede. E eu volto a repetir as mesmas coisas. Eu não sei, irmãos, o que o Espírito Santo está ministrando, mas eu sei que Ele está. Eu sei que Ele está aqui. E eu sei que Ele está falando com vocês. E você creia. Creia em nome de Jesus. Se Ele está mostrando algo para você, se Ele está trazendo a sua memória agora, nesta hora, algo, creia que é Ele revelando a você, assim como Jesus fez com essa mulher. Ele mostrou para ela, olha, essa é a sua fonte. Essa é a fonte de engano, o poço de engano que você tem buscado. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu clamo, Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, mostre a cada um de nós o que temos buscado, qual poço, Senhor, qual fonte, Deus, que temos buscado, que não é o Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor mostre, que o Senhor nos revele, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ministra os nossos corações nesta hora, Espírito Santo de Deus, e revela, nos mostra, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, nos arrepender. Nos arrepender, Pai. Coloca em nós, Deus, o arrependimento. Ministra, Espírito Santo de Deus, o arrependimento aos nossos corações, Pai. Nos convence, Deus, em nome de Jesus. E nós queremos, Espírito Santo de Deus, clamar pela Tua presença em nossa vida.